Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Estou aqui para contar mais uma história sobre lobisomens. Mas antes, eu quero deixar bem claro que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, eu vou deixar um link especial que eu quero que você clique nele, para que você tenha acesso ao e-book grátis, O Ritual do Anjo da Guarda. Uma poderosa simpatia que vai ajudar a melhorar a vida financeira, a vida amorosa e a vida espiritual de todos vocês. O e-book é grátis, O Ritual do Anjo da Guarda. E por falar em lobisomem, antes de contar a história, eu quero mostrar para vocês essa maravilha em formato PDF. Lobisomem, o livro dos licantropos, mais de 100 páginas, contando vários relatos de aparições de lobisomens no Brasil, Portugal, Alemanha, Estados Unidos e outros países do mundo, além de falar da licantropia médica, psicológica e da licantropia mística. Lobisomem, o livro dos licantropos. O link que dá acesso a esta maravilha de minha autoria se encontra aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo. Vale a pena conferir. Bom, e a história de hoje, eu vou batizar de lobisomem, o filho do Satanás. Por quê? Por que o filho de Satanás? Bom, vou explicar. Essa história me foi contada pela minha mãe, e quem contou essa história para minha mãe foi a minha avó, mãe dela, que já faleceu. Essa história ocorre aqui no Nordeste. Todo mundo sabe que a região Nordeste sofre com a questão da seca. A região Nordeste é a região mais pobre do país, ou uma das mais pobres, e sofre dessa questão da seca por várias razões. A seca tem motivos naturais e motivos políticos também. Pois bem, um certo casal retirante, era um casal de retirante, eles estavam saindo de uma região nordestina para outra região, certo? E, bom, eles já estavam numa miséria absoluta. Eles tinham perdido tudo, tinham deixado tudo para trás. Não tinha como ficar naquele local onde eles moravam. Os animais já tinham morrido de sede, certo? As plantas tinham morrido também devido à seca. E eles se tornaram dois retirantes, o casal. E eles estavam a caminho de uma região mais próspera, aqui no Nordeste, no próprio Nordeste. Essa história ocorre aqui no estado do Ceará. Isso foi há muitas e muitas décadas atrás. Foi na época da minha avó, como eu já disse, faz muito tempo. E bom, conta o relato, conta a minha avó, que eles brigavam muito, o que é normal, né? Casal, sujeito casado com uma mulher, mulher casada com um sujeito, na miséria, é óbvio que os dois vão brigar o tempo todo. Numa dessas discussões, porque quem disse isso foi o próprio casal disse, muito tempo depois. Diz que numa das discussões deles, devido àquela vida miserável de retirante que eles tinham, né, de ficar vagando sem rumo, atrás de água e de comida, o homem, né, o marido, ele falou sobre o sonho dele de ser pai. Ele queria ser pai, e durante aquelas andanças, aquela caminhada deles dois, ele comentou a vontade de ser pai. Aí a mulher dele, revoltada já com toda a situação, olhou para ele
e disse para ele que ela preferia ter o filho do Satanás do que dele, para deixar a criança numa miséria daquela que eles viviam. Ela disse que no inferno talvez tivesse mais comida do que naquela região. E bom, numa das andanças deles dois, numa das grandes caminhadas deles dois, eles entraram não era uma fazenda, não era exatamente uma fazenda, mas era uma fazenda pequena, muito pequena, árida, abandonada. Só que muitas dessas fazendas eram abandonadas pelos donos, mas sempre ficava algum capataz ou algo parecido, um caseiro ou algo semelhante, tomando de conta aquelas terras abandonadas, entre aspas, abandonadas. E eles entraram nessa terra, nessa fazenda abandonada, e procuraram algum responsável. O casarão estava abandonado pelos donos, estava fechado. Então eles foram na casa do caseiro. E lá, quando eles entraram, tinha um homem muito misterioso, sentado na cadeira. Não tinha nada, não tinha um móvel, só tinha essa cadeira. A cadeira e esse homem sentado. Que eles perguntaram para ele quem era o dono daquela fazenda, daquelas terras, que eles queriam dormir ali, porque já estava anoitecendo, e eles não tinham mais para onde ir, não queriam ficar a céu aberto, e perguntaram se podia ficar ali. Então aquele caseiro, aquele homem disse que podia, e eles foram para uma instalação lá dos animais, que não tinha mais animal nenhum, mas era a instalação dos animais. Era como se fosse um curral, mas tinha parte coberta, e eles ficaram lá. Bom, quando foi à noite, o homem dormindo do lado da mulher, ele viu tudo. A história é horrível. É horrível. Ele dormindo lá, ele acorda, ele sente um peso invisível em cima dele, um peso muito grande. Ele estava de bruço e um peso muito grande nas costas dele, invisível, um peso invisível. Ele não podia se mover, mas ele abriu o olho e ele via tudo. E ele viu quando uma criatura demoníaca, o demônio tinha a cara monstruosa, tinha chifre, a pele era avermelhada, as presas eram grandes e o corpo dele era todo peludo. E ele viu quando esse demônio estuprou a mulher dele na frente dele. Ele viu todo o estupro ocorrer na frente dele, da mulher dele. E a mulher dele não gritava, é como se ela tivesse hipnotizada ou algo parecido. Então, quando terminou a violência, quando terminou a agressão sexual, o demônio se levanta e se afasta dali. E, bom, depois eles voltam ao normal. Algum tempo se passa, né? Um certo tempo se passa, e a mulher engravida. E a barriga dela começa a crescer. E, bom, eles conseguem serem acolhidos em uma outra fazenda, esta que estava povoada, né? Tinha trabalhadores lá, e era uma fazenda próspera, digamos assim, para os padrões nordestinos daquela época. Então, ela tem um filho dela. E, bom, para resumir a história, a criança se transformava num cachorro pequeno. Quando a criança completou mais ou menos 5 anos de idade, ela se transformava num cachorro, um cachorro bem peludinho, pelo preto. Esse cachorrinho atacava as galinhas
da fazenda, matava os pintos, ele costumava comer o carvão, ele mastigava o carvão lá da cozinha da própria mãe dele. E bom, para resumir, todo mundo sabia que o pequeno lobisomem, o pequeno cachorro, era filho do casal, mas ninguém dizia nada. Naquela época não tinha televisão, não tinha internet, certo? Não tinha celular. E a coisa ficou por ali, naquela região. Um fato corriqueiro. Ficou conhecido de todos. Até que o menino foi crescendo, entrando na pré-adolescência, e o casal já preocupado, porque à medida que o menino crescia, o lobisomem também aumentava de tamanho, e estava ficando cada vez mais assustador, e as pessoas já estavam ficando cada vez mais cismadas com a presença daquele garoto. E eles não tiveram escolha a não ser sair dali e desaparecer. Eles desapareceram e não se sabe mais o paradeiro. Ninguém ficou sabendo o paradeiro desse casal e dessa criança. Gente, uma história muito triste. Mas olha, não foi apenas esse caso que aconteceu, não. Eu já relatei um outro caso de uma mulher também que foi violentada por um demônio e teve um menino também, e ele se transformava em lobisomem. Eu já contei aqui no meu canal. Essa história é outra história, não é a mesma, é outra, mas é um caso muito semelhante, muito, ok? E bom, a história é esta, é um pouco triste, é um pouco trágica, mas ocorreu aqui no estado do Ceará, na época que a minha avó, enfim, era uma criança e escutava essas histórias do pai e da mãe dela, ok? Bom, espero que tenham gostado. Para aqueles que desejam ter uma consulta oracular comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, eu vou deixar o meu número de WhatsApp para maiores contatos, ok? Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.